a ideia de sorte ou azar, né, implicaria Deus jogando dados com as nossas vidas, né, implicaria que tudo seria mera obra do acaso. E, na verdade, não é bem assim, né? São consequências das nossas ações. Até a imagem ficou bem bacana, né? A pessoa, os caminhos e ali alguém superior ali jogando os dados. E quase nada faria sentido, né? Quase nada teria... Não existiria lógica, né? Quando a gente observa o universo, né? Um universo tão matematicamente construído, com tantas minúcias para que a vida exista, né? Uma pequena mudança no cromossomo humano faz a gente vir com uma série de limitações ou não. Então, detalhes tão simples acarretam implicações tão profundas na nossa vida, na forma como a gente enxerga o mundo e no resultado disso na matéria física. É muito difícil conseguir absorver a ideia de que tudo é aleatório, de que não existe uma regência maior por trás disso tudo, que não existe uma ideia de causas e consequências conduzindo, né, uma inteligência superior conduzindo isso de alguma forma, e que essa condução ela responde, claro, né, às leis locais do ambiente, do universo, mas ela responde também às nossas próprias ações, né, em momentos passados. E a gente está, então, vivendo na colheita, né, dessa semeadura que foi feita. Eu fiz bem recentemente, semana passada, um vídeo falando sobre herança, né? Peguei esse gancho e puxei para a parte de herança, que a gente é resultado, né, da nossa bagagem, mas aqui eu queria deixar mais voltado para a nossa própria individualidade, né? E expandir dentro da nossa individualidade, porque as vidas elas vão além do planeta Terra, né? Então a gente em vida aqui pode estar respondendo a consequências de ações de, enfim, guerras galácticas em Orion, de consequências de ações de disputas nas Pleiades, de consequências de conflitos em Arcturus, enfim. E assim começa a ficar para o nosso cérebro muito distante dele racionalizar e dele conseguir linearizar isso tudo. Aí entra a importância de sentir as coisas, aí entra a importância de não se deixar levar pelo emocional quando a gente se depara com uma notícia, se depara com um acontecimento que nos choca, né? Para que a gente consiga estar em posição de observador, e não é sobre passar a mão ou ser indiferente em relação à maldade, à violência, à injustiça, né? Mas ter dentro de nós a ideia de que existe sim injustiça no mundo, mas que não existe injustiçado. E conseguir separar isso para que a lei aqui humana, né, seja cumprida, seja respeitada, né? O mesmo caminho que te leva aos céus, te leva a César, né? Não é isso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ter esse equilíbrio, né? Pra gente não se perder na nossa própria caminhada. Porque, de novo, né? Vão ter injustiças, mas não existirão injustiçados, né? São consequências de ações que aquela alma, que aquela individualidade acabou cometendo em algum momento do passado, e não cabe a nós julgar, não cabe a nós a ideia de que se são medidas e pesos diferentes e se, enfim, é a forma como, inclusive, aquela própria alma escolheu passar para poder superar aquele erro do passado aos olhos dela. E, claro, a gente torce e de fato está mudando para que não
o preço a ser pago para esses reparos não precise ser mais pela dor, mas que a gente possa se reparar pelo amor, para que a gente não precise mais pagar pelo choque, pelo impacto, mas que a gente possa pagar pela compaixão e pela união. Então, fazendo assim, as curas acontecerem de uma forma mais leve, né? Porque quando uma alma ela paga pela dor, paga pela violência, ela também passa por processos internos ali de reparação e ela demora mais para sair do emaranhamento que ela se coloca. E quando a gente consegue ir para um lado do amor, da compaixão, da construção e não do choque, do impacto, esse emaranhamento não acontece dessa forma, né? Não há a pauta da liberdade, não há a restrição do continuar a caminhada. Então as curas acontecem, a evolução acontece de maneira muito mais rápida, muito mais eficaz. E é para essa direção que a sociedade está caminhando, né? A nível de ascensão coletiva, a nível de nova era. Enfim. Então, era isso. A ideia, na verdade, é repetir a parte de que, né, sorte ou azar seria Deus jogando dados com as nossas vidas. A gente levaria tudo por uma grande aleatoriedade. E repetir isso agora sob o enfoque de não julgar, né, o que outras pessoas ali estão fazendo, não se deixar levar tanto pelo emocional quando uma notícia gerar impacto, para que a gente carregue dentro de nós essa concepção de que ninguém passa pelo que não tem que passar, de que há uma regência maior, de que há uma inteligência conduzindo as coisas, digamos assim, né? Que há uma inteligência, uma consciência elevadíssima articulando, né, tudo aqui para o bem maior e facilitando movimentos para que todo mundo aqui evolua e cresça enquanto ser, e que essa consciência ela possui um amor incondicional, que essa consciência não é algo vingativo, punitivo, não é algo que, né, no nosso primeiro erro, deslize, vai nos condenar à punição eterna, né? Isso não existe, isso é totalmente ilógico, né? Simplesmente pense, a pessoa que você ama, se ela errar com você, você vai querer condenar ela a queimar eternamente? Não tem lógica. Você vai perdoar, você vai dar uma outra chance, você vai tentar conversar, você vai talvez tentar se afastar um pouco para tentar entender o que aconteceu e depois buscar uma reaproximação, mas você não vai, né? Onde há amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. A nossa experiência aqui, ela está conectada aos erros, porque a gente está aqui também para aprender. Então não faria o menor sentido a gente entrar numa experiência, né, concordar em entrar na missão aqui, Projeto Terra, onde estamos suscetíveis a errar constantemente, porque a gente está aprendendo a viver aqui, aprendendo a ter as emoções mais à flor da pele, né? Aprendendo a manifestar o divino na fisicalidade, mesmo tendo essas emoções tão afloradas, conseguindo buscando ter um controle melhor disso, para unir a espiritualidade na matéria e assim conseguindo, através dessa integração, né, criar o paraíso aqui na Terra. Seria totalmente ilógico a gente ser punido quando errássemos, né? É inevitável que a gente erre. E de novo, isso não é passar a mão na cabeça, não é falar que tem que ser impune, a lei humana deve ser seguida, né? César o que é de César, Deus o que é de Deus. Senão também não faz sentido, né? É preciso que tenha uma certa ordem, é preciso que tenha respeito e honra ao ambiente em que a gente está. E, de novo, frisando pela 8ª vez, as coisas não são por acaso, as coisas não são completamente aleatórias. Existe uma regência, que a gente tenha fé, que a gente possa acreditar nessa regência, a gente está no lugar que deveria estar, a gente está fazendo o que deveria ser feito, a gente está tendo as interações que deveríamos ter, as pessoas certas estão se aproximando de nós, que a gente possa de fato no nosso âmago
mais profundo, acreditar nisso e viver a vida dessa forma, permitindo assim com que a nossa vida seja mais prazerosa, seja mais alegre, seja mais leve, para que a gente se desemaranhe, para que a gente se desprenda daquilo que tem podado a nossa liberdade. As coisas não são à toa, as coisas não são em vão. Possamos ser gratos pela nossa vida, possamos ser gratos pelo nosso trabalho, por mais, enfim, chato ou até às vezes inútil que ele possa parecer, mas é o que nos dá sustento, é o que nos mantém na materialidade. Às vezes o problema não é o trabalho em si, é onde os nossos recursos oriundos do trabalho estão sendo destinados. Às vezes quando a gente começa a usar esse dinheiro com mais consciência, começa a usar esses recursos de maneira mais alinhada com a nossa verdadeira essência, mais voltada para o nosso desenvolvimento pessoal, o trabalho até fica mais leve, o trabalho fica mais, enfim, prazeroso de ser vivenciado, fica mais tolerável. Do nada ficou complexo o vídeo, né? Mas a gente não tá sozinho, não tá à toa, vivendo a vida totalmente aleatória e sem sentido. A gente tá... Existe uma proteção, existe uma condução, existe um porquê, existe uma conexão com a cidade que a gente mora, a família que a gente escolheu esse pai, a gente escolheu essa mãe. A gente entendeu que esse era um ambiente propício para ter as experiências que a gente necessitaria nessa vida. Então, ter esse reconhecimento, entender que estamos no lugar certo, que estamos fazendo as coisas certas, que estamos tendo as interações com as pessoas certas para esse momento. Para que assim a gente possa ser grato, para que assim a gente possa estar cada vez mais no momento presente, cada vez mais consciente desses momentos, para conseguir prestar atenção nos detalhes que essas situações estão tentando nos passar, os ensinamentos que a gente tem para colher ali, seja para o nosso próprio crescimento, ou seja para o crescimento do outro, enfim. Mas isso traz um nível de paz e tranquilidade. Isso desperta mais a nossa humanidade, né? Entender que por mais que não estivesse nos nossos planos, né, tá nesse ambiente, tá às vezes morando nessa cidade, tendo esse trabalho, tendo esse ciclo social, tendo esse relacionamento, enfim, é o que a gente está vivenciando no momento. Então, agradecer pelo que está sendo vivenciado no momento e aos poucos tentar entender o que eu de fato consigo mudar. Eu consigo de fato mudar de trabalho? O que eu tenho feito para me preparar para o novo trabalho? Esse relacionamento não está legal. O que eu ainda não aprendi desse relacionamento? Eu consigo sair dele? Então por que eu não saí ainda? O que eu busco nesse relacionamento que ele não está me entregando? Essa família, por que esses comportamentos, essas pessoas me irritam tanto? Quais comportamentos que elas têm? O que isso diz sobre mim? Né? O que eu posso melhorar em mim a partir disso? Isso não quer dizer se afundar em ambientes tóxicos, isso não quer dizer deixar de lado sua autenticidade, sua individualidade. Isso quer dizer florescer a sua individualidade, a sua autenticidade, apesar do ambiente não estar completamente favorável. Se a gente for esperar o ambiente estar completamente favorável para aí sim começar a se desenvolver, para aí sim começar a evoluir enquanto ser humano, a viver uma vida mais alegre e leve, esse dia nunca chega. É totalmente... É primordial que a gente comece a viver essa leveza, essa alegria hoje, do jeito que a nossa vida está hoje, e entender que as coisas não são por acaso, não são à toa, que há uma regência maior, que a gente está onde tinha que estar, com as pessoas que tinha que estar, fazendo o que tinha que estar, fazendo, sendo feito. Pelo menos para mim, facilitou muito, né? Conseguir incorporar essa leveza, incorporar essa alegria e estar mais presente no meu dia a dia. Por mais que eu não tenha um trabalho integral que eu vislumbro para mim, por mais que a família seja imperfeita e coloque para baixo em momentos que eu esperava que colocasse para cima, né, que eu ainda carregue crenças de que a família está aqui para nos apoiar e nos estimular, e muitos membros familiares fazem justamente o oposto. Tem tudo isso faz parte da experiência humana, tudo isso faz parte do planeta Terra, por mais que eu viva à espera de
de pessoas que ressoem cada vez mais comigo, que tenham mais profundidade, que consigam aprofundar os assuntos que são também do meu interesse. Eu aprendi a desfrutar da companhia de pessoas que possam ter rotinas totalmente diferentes da minha, mas eu consigo encontrar elos de ligação entre nós, porque somos humanos, né? Então, né, a prioridade às vezes é simplesmente pessoas verdadeiras, pessoas que estão buscando melhorar enquanto ser humano, pessoas que estão numa caminhada um pouco diferente, mas que estão buscando contribuir de alguma forma para a sociedade enquanto pessoas melhores. Então, a partir disso, eu consigo desfrutar mais do momento presente, porque se eu ficar só esperando que tudo misteriosamente mude, né, que eu de repente vá para um trabalho melhor reclamando do atual, que eu de repente caia em ciclos sociais que ressoam completamente comigo, reclamando e ficando totalmente avesso e alheio àquilo que hoje já me cerca, reclamando da família biológica, enquanto eu não encontro, sei lá, um relacionamento bacana onde eu possa escolher ter ali contato com alguém que de fato me incentive, me propulsione para a vida. Talvez esses momentos nunca cheguem, né? Então, o que eu vivo hoje já, tentando reconhecer as coisas positivas da minha vida hoje, porque é impossível que a sua vida seja totalmente horrível, né? A gente sempre tem que ser grato, a gente sempre tem que agradecer, né? O meu trabalho me proporciona matéria, a minha família abre meus olhos para comportamentos que eu quero ou não quero ter, né? Eu consigo escolher me aproximar ou me afastar de determinadas pessoas ali dentro. O meu ciclo social também me permite com que eu entenda o que eu quero. Não, esse tipo de conduta aqui para mim não é legal, então talvez eu me afaste um pouco dessa pessoa. Esse tipo de conduta aqui me agrada bastante, então vou tentar conhecer mais essa pessoa, vou conseguir me aproximar dela, né? As coisas não precisam ser perfeitas para fazer sentido, elas precisam apenas existir. A gente precisa estar apenas também disposto a enxergar a beleza nos outros, a enxergar o lado bom das outras coisas, entendendo que não vai ser totalmente bom e nem totalmente mal, mas assim a gente vive a vida humana, né? Assim a gente consegue ter interações, assim a gente consegue se integrar com a sociedade. Era isso, até o próximo vídeo.